Olá, o meu nome é Vanessa Pedroso, sou designer de interiores, especialista em ambientes saudáveis, geobióloga. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do que é a medicina do habitat, a fitoenergética, a própria geobiologia e entender o que é a consciência da mente no habitat, né? Que é um tema que eu tenho trabalhado aí dentro da minha profissão. Eu trabalho já com design de interiores há aproximadamente 20 anos e também com escritório de arquitetura. E no decorrer dos anos, a gente teve condições de ir entendendo melhor os ambientes e as pessoas que convivem em seus habitats, sejam eles ambientes residenciais ou ambientes comerciais. E dentro desses espaços, a gente percebe que além da arquitetura e do design, que é muito focado em fluxograma, ergonomia, a própria estética em si, muitos de nós não ainda estamos conectados de fato com os nossos ambientes. E isso muitas vezes afeta fisicamente, emocionalmente, quando você está usando de forma inadequada ou sem sentir de fato o seu espaço dentro desses ambientes. Então a medicina do habitat é algo que foi surgindo na minha vida há aproximadamente 5 anos, né? Então que eu venho observando a necessidade das pessoas dessa conexão maior com os ambientes. E a gente começa, se a gente for falar por ambientes comerciais, por exemplo, da necessidade da pessoa estar bem fisicamente dentro desses espaços para poder de fato executar um bom trabalho, né, ter foco, concentração, deixar de ter faltas, absenteísmo, algo que acontece muito dentro de empresas e ambientes de indústria, né, justamente porque muitos de nós não estamos conectados com aquele local. E a gente consegue perceber dentro de espaços comerciais, ainda falando de espaços corporativos, que falta muito ainda um olhar mais aprofundado dos profissionais que trabalham com a área da arquitetura e do design em relação ao contato com a natureza, ao cuidado realmente com o ambiente em si, o material que é utilizado, a condição do ar que tem que ter dentro desses espaços, né? A qualidade dos materiais que são utilizados dentro desses espaços. E aí, dentro de ambientes residenciais, a gente começa a observar também a importância desde a compra de um terreno, por exemplo, quando você vai construir o seu imóvel ou até mesmo comprar um espaço que já exista, ter essa consciência mesmo da mente, sabe, do local, o que eu vou estar ganhando se eu estiver indo para esse local, o que eu vou trazer de benefício para a minha vida usando esse espaço, de fato, eu tenho natureza por perto, eu tenho condições de fazer um passeio, me conectar com a natureza, de estar bem e ter bem-estar dentro desse espaço, ou simplesmente eu vou ter um espaço para dormir. Então hoje as pessoas estão precisando ter um contexto maior em relação a essa consciência da mente mesmo em relação ao seu habitat. Porque hoje, diante de tantas necessidades que nós temos diárias de trabalho, de informações, né, que vêm para nós precisamos ter esse tempo conectado ao nosso espaço, ao nosso lar. E de que forma? A medicina do habitat, ela vem justamente para auxiliar nesse processo, porque a gente começa a entender que a gente tem a energia do planeta que influencia tanto no ambiente residencial quanto no ambiente comercial. E que energia é essa? Nós moramos dentro de um planeta, então a potência a gente sabe que é gigantesca, não é? A geobiologia é algo milenar, mas que está sendo trazida hoje de uma forma muito forte para que a gente consiga observar essas energias do planeta que interferem diretamente na saúde, bem-estar e principalmente imunidade de quem vive nesses locais. Então eu vou falar novamente sobre ambientes comerciais e residenciais. Então voltando um pouco para o ambiente comercial e corporativo. Vamos supor que temos ali funcionários trabalhando dentro de uma sala de trabalho que desempenha ou foi contratado para o mesmo tipo de trabalho, o mesmo currículo, a mesma profissão, vai desempenhar o mesmo papel e ainda assim sentam-se duas pessoas em locais diferentes e uma delas começa então a desempenhar mal a sua função.
começa a faltar, começa a ter indisposição, procrastinar, começa a faltar no trabalho. Então esse é um olhar que o proprietário da empresa, através do auxílio de um geobiólogo, né, de um profissional que cuide dos ambientes saudáveis, ele consiga estar analisando o motivo disso. Porque não é algo, se você contratou uma pessoa para desempenhar o mesmo papel e uma faz e a outra não faz, a gente precisa observar aquele local. O que está acontecendo com aquele local? Será que é do ambiente? Será que é da pessoa? Será que o local está adequado? Tem ventilação? O ar está bom? Como que está a energia sutil do solo, que daí a gente volta a falar das questões energéticas do planeta. Então, do planeta, a gente vai observar o quê? Veios d'água, malhas magnéticas, lençóis freáticos, isso tudo é mensurável através de aparelhos, a gente consegue hoje fazer essa mensuração, observar isso e dar essa atenção maior para essa pessoa que está trabalhando nesse local, porque a partir do momento que a gente faz um diagnóstico dessa geobiologia subsolo, a gente consegue então fazer uma neutralização nesse ambiente. A gente usa uma técnica que se chama geopuntura. São técnicas que a gente usa rochas e pedras específicas em locais específicos também. Essas pedras elas não saem desse local depois dessa intervenção e dessa forma a gente neutraliza aquelas energias nocivas do planeta. E isso, após essa intervenção, o funcionário, a pessoa que está usando esse local, ela consegue então dessa forma desempenhar melhor o seu papel, ela consegue ter mais foco, mais determinação, ela deixa de faltar, porque afinal de contas o local que ela está inserida está trazendo bem-estar para ela. Aí quando a gente pensa absenteísmo, funcionários que faltam demais, então muito desse cuidado, desse olhar do proprietário, ele entendendo que existem profissionais focados e voltados para esse tipo de trabalho dentro dos ambientes, a gente vai ter muito mais bem-estar, qualidade de vida dos funcionários e com isso um desempenho muito maior, auxiliando em toda a produtividade e faturamento dessa empresa. E aí se a gente for falar de ambientes residenciais, o olhar ele acaba que é um pouco mais delicado, porque a gente começa a entender as necessidades dos ambientes, eu tenho vontade de ter uma casa assim, um apartamento assado, mas aí a gente vai vendo as possibilidades dentro de um projeto arquitetônico, dentro de um design de interiores, com o auxílio dessa área que é a medicina do habitat, a geobiologia, podendo olhar todo o terreno, olhando antes, podendo analisar esses fatores de energias do solo, volto a falar como veios d'água, falhas geológicas, falhas magnéticas, a gente consegue então através disso passar esse estudo para o profissional da arquitetura de fato que vai estar desenvolvendo esse layout e retirando as zonas de maior permanência que hoje a gente entende dentro de um imóvel residencial que é, por exemplo, um quarto, que a gente fica 1/3 da nossa vida dentro de um quarto. E a gente vai fazendo essa anamnese, entendendo como que essa pessoa usa esse ambiente. Muitos ficam muito tempo na cozinha, ou um home office, ou até mesmo filhos que ficam muito tempo em um escritório. A gente começa a observar e deslocar então esses ambientes, passando isso para um profissional da área da arquitetura, deslocando esses ambientes para zonas neutras dentro desse terreno. Podendo fazer essa análise e deslocando dessa forma. Mas o espaço já existe, a construção já existe, o que eu posso fazer então? Se a construção já existe, existe a técnica do diagnóstico e a própria intervenção que entra essa geopuntura. Então, através disso, a gente consegue sim livrar, essas movimentações do espaço e ter então espaços saudáveis, literalmente saudáveis. E a gente acaba também tendo uma visão mais geral, voltada também para situações de conviver próximo da natureza e longe de torres de transmissão que possam emitir eletromagnetismo ou radiações não ionizantes, por exemplo. A gente orienta o cliente nesse momento a ter um controle maior a respeito do uso de aparelhos eletrônicos dentro de casa, o próprio celular. Quantas pessoas hoje não dormem e às vezes, muitas vezes estão com o celular, dormindo ali próximo do pescoço, então com o celular, com o relógio no braço, dormem muitas vezes, vão usar o micro-ondas, muitas vezes ficam na frente da porta do micro-ondas, não entendem que tem que ter uma distância específica.
Então essa nova geobiologia também, que é algo que a gente vive na atualidade, é muito importante para a arquitetura do bem-estar, para a arquitetura saudável. Então o nosso foco hoje, dentro da medicina do habitat e da geobiologia, é começar a introduzir dessa forma o geobiólogo dentro também dos escritórios de arquitetura, dos escritórios de design de interiores, para que esses profissionais também entendam a necessidade de uma parceria com esse profissional, porque é o profissional que vai auxiliá-los a ter ambientes de fato em equilíbrio para os seus moradores, não é? E nós entendemos também que o fato da pessoa ter essa consciência da mente no habitat, ela é muito voltada para realmente você ter esse start. E como que a gente tem esse start? Através da técnica que eu pude elaborar durante esses anos, que é a junção da medicina do habitat, que é a própria geobiologia, com a fitoenergética. Porque a medicina do habitat, ela vai tratar as energias do subsolo, energias do nosso planeta. Correto? E a fitoenergética, ela trata os nossos centros de força, que são os nossos chakras. Então, a partir do momento que a pessoa tem consciência do próprio ambiente, fazendo a junção com a técnica da fitoenergética, porque a geobiologia é algo milenar, que existe há muito tempo. Já a fitoenergética, por exemplo, é algo um pouco mais novo. Nós temos a fitoenergética a partir de 2018, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Bruno Gimenez. Nós temos um livro com 118 ervas catalogadas que são possíveis de trabalhar a energia sutil das plantas juntamente ao paciente, ao cliente ali que está optando então por ter esse tratamento, né, voltado para o seu habitat e para os seus centros de força. Então a junção dessas duas técnicas, ela é maravilhosa e os feedbacks e retornos que eu tenho dos pacientes e clientes que a gente já atende são maravilhosos. Então diversos cases, né, nós temos já disponíveis em artigos, podendo mostrar e explicar isso no dia a dia com os nossos clientes, tem facilitado muito o atendimento e realmente trazido muitos benefícios a todas essas pessoas que realmente querem se envolver com o seu ambiente, querem conviver e ter esse contato mais direto com a natureza, podendo respirar um ar mais puro, se conectar, ter um ambiente arquitetônico que seja ventilado, iluminado, uma boa iluminação natural, uma boa iluminação artificial adequada também, que controle todo o ciclo circadiano, porque afinal de contas nós dependemos também dessa iluminação, seja artificial ou natural, para que possamos também termos um ritmo equilibrado dentro do nosso ser. Então, a consciência da mente, ela é muito importante para que a gente realmente utilize o nosso habitat da melhor maneira possível. E hoje nós temos muitos casos de pessoas que nos procuram porque realmente tem muita insônia, procrastina, pessoas que acabaram de se mudar em imóveis novos e elas entram no imóvel, nossa, mas eu planejei tudo, Vanessa, eu contratei o melhor profissional da arquitetura, eu fiz o melhor design de interiores, eu tenho clientes que têm casas em revistas e muitas vezes eles não dormem, os filhos ficaram mais agitados na casa nova. Então, essa observação e esse detalhe, ele é importante de ser analisado quando você se muda em um ambiente novo, porque é através disso que você começa a ter consciência da importância da energia do planeta. Se você não teve condições de analisar isso antes, existe a possibilidade de fazer essa análise no pós, né? Após você ter se mudado. Então, é aí que a gente vai trazendo consciência para que as pessoas entendam a necessidade de contratar um geobiólogo para auxiliar nesse processo. É possível, então, um diagnóstico e esse olhar para o imóvel todo, entendendo as reais necessidades e, se preciso for, algumas intervenções também serão necessárias. Mas, através da técnica da geopuntura, muitas vezes os casos já são resolvidos e os clientes obtêm um retorno assim maravilhoso. Em ambientes corporativos e de escritórios, a grande queixa hoje das pessoas realmente é em relação às contratações de profissionais que começam a faltar e começam a adoecer dentro do espaço. Infelizmente, porque muitas dessas energias, principalmente energias de água, elas têm condições de ou drenar a sua energia ou realmente deixar você muito agitado, dependendo do estilo, do tipo de água que nós temos ali no subsolo, tudo podendo ser mensurável.
Então é muito fácil a gente chegar hoje, diagnosticar uma pessoa que está num local vivendo uma ansiedade muito grande ou uma procrastinação muito grande, podendo analisar os fatores do subsolo e auxiliar nesse processo. E após o momento desse diagnóstico, dessa intervenção e dessa conversa para trazer consciência no habitat, a gente entra com a fitoenergética, que é para auxiliar depois no equilíbrio, né, para que a pessoa possa voltar a ter equilíbrio e voltar a habitar o seu espaço da melhor maneira possível dentro desse local. Então são técnicas maravilhosas que a gente consegue dentro de cada ambiente mensurar e trazer qualidade de vida, porque o foco maior é esse. E os aparelhos que são utilizados, hoje a gente usa o Dual Rod, que é um aparelho que ele tem condições de, através da radiestesia, buscar essas informações dentro dos ambientes. E as rochas também são rochas específicas que são buscadas, também medidas para que possam ser utilizadas, como elas ficaram por muitos anos vivendo dentro da natureza. A gente tem um eixo correto para utilizar essa pedra, por exemplo, essa rocha. E são materiais que são utilizados de forma que inclusive decoram os espaços, nada que vai interferir na decoração e na estética dos espaços, podendo então equilibrar de forma saudável. Mas o mais importante é que o morador ele tenha realmente essa consciência da importância, desde o começo, na busca de um melhor terreno para construção, ou se eu estou numa grande metrópole, buscar de fato, se eu tenho locais para fazer uma caminhada, se eu tenho locais para abraçar uma árvore, me conectar com esse ambiente externo, poder sair e respirar, né, ter um espaço bem ventilado e adequado para eu conviver bem dentro dos meus espaços, não é? Para que eu tenha então realmente felicidade, alegria para desempenhar o meu papel diante daquilo que eu escolhi fazer da minha vida, daquilo que eu escolhi para a sociedade, para o meu bem-estar, para o bem-estar do outro. Então essa técnica da medicina do habitat, que é algo milenar que nós amamos e trabalhamos hoje dentro do nosso escritório com muito zelo, porque ele tem feito muita diferença e tem auxiliado demais as pessoas, né? Nós temos cases aí de pessoas que adoeceram infelizmente com situações cancerígenas. A gente entende que quando você tem o movimento do solo, ele é tão forte que ele é capaz, inclusive, de fazer trincas em paredes e no solo. Então, a gente começa a entender a movimentação que ele é capaz de fazer dentro de uma célula no nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer essa correlação, a gente começa a entender a necessidade de estarmos deslocados em relação a esses movimentos geofísicos do planeta. Da importância de termos um local saudável para vivermos e não potencializar sentimentos e emoções através dessas movimentações geofísicas. Porque se nós temos um movimento geofísico não tratado, isso potencializa com certeza nossos sentimentos, emoções e inclusive se temos predisposição a alguma espécie de doença, ela com certeza vai se manifestar no nosso campo físico, porque nós estamos em cima dessa movimentação que é muito forte do planeta. Então nós temos que ter esse entendimento. Vivemos em um planeta que a energia é muito forte e que precisamos sim nos atentar e entendermos o nosso planeta em que vivemos para que possamos ter qualidade de vida, bem-estar, foco, determinação naquilo que vamos fazer. A consciência da mente, então, é exatamente isso. Consciência da mente no habitat. É entender que temos sim profissionais capacitados, embasados na ciência, com comprovações científicas, de muitos cases, de livros como o grande livro da Casa Saudável, do Mariano Bueno. Nós temos a Medicina do Habitat, do Jacques Lamaia. Nós temos pessoas dedicadas hoje no Brasil e fora do Brasil, trabalhando com técnicas maravilhosas, especificando pedras, trabalhando com o tamanho das pedras, porque hoje nós temos espaços pequenos, como apartamentos, para estarmos inserindo essas rochas. Então nós temos hoje pessoas no mundo inteiro trabalhando a respeito da medicina do habitat e da geobiologia, e eu aqui consegui fazer a junção da técnica com a fitoenergética para, além de equilibrarmos o solo, equilibrarmos também os centros de força, porque se estamos em equilíbrio, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, estaremos bem para estarmos felizes, capacitados e bem orientados. Eu agradeço a atenção de vocês e espero poder contar
com o entendimento e com o discernimento para que possamos então ter realmente essa consciência da mente no nosso habitat.